todos os anos o MST lidera o movimento Abril Vermelho, que é uma jornada anual, como eu disse, de lutas dos movimentos em defesa da reforma agrária. O movimento também lembra o mês em que ocorreu o conhecido e triste massacre de Eldorado dos Carajás, no Pará, quando mais de 20 trabalhadores foram assassinados na rodovia PA-150 durante o confronto com a polícia em 1996. Nenhum policial perdeu a vida. É também o mês em que as ocupações ganham mais evidência. Dessa vez eu começo com Tardelli. A CPI do MST pode perder força com o fim do Abril Vermelho? Olha, eu tenho para mim que não. O MST é um movimento de reivindicação. É mais ou menos como se a gente... Nós tivemos outros exemplos no mundo, por exemplo, quando o Greenpeace começou a atuar mais fortemente, todos os países europeus, o Japão ele viu o Greenpeace como o demônio encarnado, porque afundava os navios baleeiros e nem por isso o Greenpeace parou, né? A militância tem uma lógica própria, o movimento tem uma lógica própria, que difere até da lógica do governo. O governo pode pedir para o MST, diminua a sua atuação, mas a lógica do movimento é própria, é interna, né? E o MST sabe o quanto ele é perseguido. Eu acho que essa situação não chega a afetar a dinâmica interna do MST. Claro que vai despertar a necessidade de defesa do MST enquanto órgão, enquanto movimento popular. Mas a lógica dele, o funcionamento dele, os passos que ele vai dar não vão ser guiados pela CPI. Pode ser que num momento que eu não consigo antever, não quero antever, que haja um confronto, talvez isso possa ser até mais estressado ainda. Agora, eu te diria que eu não vejo uma relação direta de uma coisa e outra. Sim. Caio, a CPI do MST pode perder força com o fim do Abril Vermelho? Só para contextualizar um pouco aí a nossa audiência, né, o líder do MST, já foi citado aqui, o Stedley, quando estava em comitiva oficial na China, sendo recebido aí, né, com honras de estadista, ele foi questionado, né, por um jornalista. Vai haver uma onda de ocupações pelo MST no Brasil nos próximos meses, ok? Resposta, naturalmente, mobilização popular, manifestações, vigílias, marchas, ocupações de latifúndio improdutivo ou de terras públicas faz parte da nossa existência. O problema é que essas ocupações não são apenas de latifúndios improdutivos. Eu concordo até com o Dr. Tardelli, eu acho que é natural que a militância, né, ela tenha a sua lógica própria. O que não é natural é que a militância esteja acima da lei. Invadir terra é crime. Invadir terra produtiva é especialmente imoral. É sobre isso que a gente está falando, né? A gente tem N exemplos de ilegalidades cometidas ao longo dos anos pelo Movimento Sem Terra. Para ficar numa clássica, né? Aqui, ó, manchete do Globo, abril de 2018, MST ataca prédio de Carmen Lúcia em BH. O presidente do STF não estava no local no momento do ataque. Houve também aquela outra ocasião famosa, né? Foram milhares de manifestantes do Movimento Sem Terra, chegaram inclusive a tentar invadir prédio público, exemplo do que aconteceu 8 de janeiro, mas naquela vez as forças foram suficientes para resistir a essa invasão. Sim. Tardelli tem 1 minuto para réplica. Não, o que a gente precisa entender é o seguinte, né? O Stedley esteve na China porque o MST produz toneladas, é o maior produtor de alimento orgânico, do alimento que não nos envenena. Na gestão anterior do Bolsonaro, ampliaram-se os leques de defensivos agrícolas a tal ponto que a gente tem medo de comprar uma banana na quitanda hoje. A gente não sabe até que ponto essa banana nos alimenta, até que ponto ela nos envenena. O MST é uma opção, e a única opção que a gente tem em larga escala no Brasil, de alimento orgânico. Esse alimento não vai me envenenar. Por isso que ele esteve lá e produz em larga escala, e produz bem, né? O agronegócio, certo, que vê o MST como inimigo, precisaria repensar nele próprio. Olha, até que ponto, querendo ganhar tantas commodities assim, existe o direito de envenenar todo mundo, né? De onde saiu isso? Dos dólares que disso decorre? É muito pouco.
Muito bem, Caio, tem 1 minuto. Eu só peço aí urgentemente para o doutor divulgar para nós os alimentos que nos envenenam. Eu quero passar longe deles. Eu acho que esse tipo de discurso ele serve mais para vilanizar os defensivos agrícolas, que na prática tem o mesmo efeito, né, que vilanizar medicações, vacinas e afins. É um negacionismo. Você acha que seria possível alimentar a humanidade sem o uso de defensivos agrícolas? Será que seria razoável imaginar as pressões inflacionárias, né, e a necessidade do uso expandido da terra e recursos naturais para fazer esses alimentos sem a proteção dos defensivos agrícolas? A gente precisa ter uma discussão mais madura sobre isso. E para encerrar com mais um exemplo, né, aqui falando sobre números, né, especificamente, a PM do caso que eu trouxe, a PM não confirmou o número de feridos, mas segundo a Globo News, 12 policiais teriam se machucado no protesto, né? 20 mil trabalhadores interrompeu a sessão do STF, inclusive.